Salve, salve! Estamos no ar mais uma vez aqui com Os Gralhas Podcast. Isso aí, compa, mais um susto, né? Que a gente continua nessa lógica que as coisas vão acontecendo do nada. E eu tô meio preocupado, compa. Diga. Não sei se... Aqui a gente tá deixando sempre muito claro que o tempo aqui é muito relativo, né? Sim. Hoje não é hoje e tal, mas nós tivemos ou teremos, não sei em que tempo de verbo eu devo usar, mas nós tivemos o dirigente lá do Terreiro Pai Maneco, né? Sim, ótima entrevista. Um ótimo papo. E depois disso a gente começou a ter fenômenos sobrenaturais. Sim, outra vez sempre. Aqui. Lembra quando a gente veio pra cá? Sim. Esse estúdio era assombrado. Era. Aí a gente começou a trazer arruda e tal. Você fez uma oferenda lá embaixo? Fiz. Encruzilhada inteira. Não, mas você jogou cigarro lá embaixo hoje. Não foi você? Fica esperto aí. Deixa eu fazer um anúncio rápido aqui de uma atividade. Sem brincadeira dessa vez, tá? Pode falar. Agora é sério. Seríssimo. Tem que virar corte depois. A gente aproveita aqui o estúdio. Vai ter um evento muito bacana lá em Guaraqueçaba, na comunidade do Puruquara, que eu faço a produção, que chama-se Essência Mata Atlântica. Imersão Essência Atlântica, tá? Que é uma vivência onde as pessoas vão até lá, vão conhecer uma cachoeira, que é a Cachoeira do Cebuí que tem lá, ver a Revoada dos Guarás, que é o pássaro tradicional aqui do nosso litoral, e aí tem algumas ações integrativas junto, ações terapêuticas. Então nesse feriado agora do próximo Corpus Christi, que é começo 3, 4, 5 e 6 de junho, uma alternativa bem bacana para deixar o celular desligado e ir lá fazer um rolê de contemplação com a natureza. Então dá uma procurada aí no Instagram ou a gente vai deixar aqui na descrição também no YouTube, com o perfilzinho para vocês poderem ter maiores informações. Que mais, compa? Feito mais. Mas é o seguinte, gente, divulgar o nosso Os Gralhas Podcast lá, se inscrevam, né, no YouTube lá e deixe seu comentário, participe, curta, manda pros amigos, pros inimigos. O tio do Zap, manda pro tio do Zap, isso é ótimo para eles começarem a ficar mais antenados com o que a gente fala, né? E aproveitando esse seu momento pidoncho, tem um podcast que está nos convidando para participar. Mas eu vou dar a resposta no ar aqui. Maravilha. Os caras não têm nem 1/10 dos nossos seguidores. É mesmo? Dos nossos inscritos. E olha que nós temos pouco ainda, não temos nem 2 mil. Estamos crescendo. Aqui já São falei. 4 meses só no ar, né? Tudo indiano, eu compro tudo lá naquelas fazendinhas, já deixei isso bem claro. Mas a gente só vai aceitar o convite para fazer, porque vai ter um embate antológico, né? São ramos completamente distintos, né? Nós somos do âmbito progressista do mundo e eles são do âmbito retrógrado. Então, primeiro eu quero definir as armas do combate e só depois que eles tiverem mais inscritos do que a gente, aí a gente aceita fazer um papo com eles. Se não, seguimos aqui com os tralhas. É que nem o lance lá do Lula com o Caiado, né? Quando você chegar a 3%, eu faço a pergunta pra você. Chega de bobagem, compadre. Hoje temos papo sério, pessoas sérias aqui nesse estúdio. Vou até fazer minha cara de sério, vou botar meu óculos. Vamos lá, então. Então vamos apresentar. Apresenta a nossa convidada, ela já riu lá. Pessoa feliz, é uma pessoa muito feliz, atleticana. Vamos lá, compa. Então é um prazer inenarrável, um prazer maravilhoso. Recebemos aqui a urbanista, vereadora de Curitiba pelo PDT, Laís Leão. Oi, gente, eu estou muito animada de estar aqui. Eu sou uma pessoa sorridente mesmo, as pessoas acham que eu sou braba, o povo vive com esse papo pra mim. Nossa, tem cara de braba, então eu estou sempre sorrindo, sempre feliz, sempre animada. Mas às vezes a gente tem que dar umas broncas no povo, né? Aí fazer o quê? A gente acompanha, descobrindo ela pelo Instagram, ela tem cara de braba. Ela é bem sorridente, uma pessoa feliz, né? É um emprego bacana que não dá dor de cabeça nenhuma. Se eu for chorar, não só... é uma cidade perfeita, que não tem problema nenhum, né? Quero aproveitar a Laís e mandar um abraço para Xará Laís, lá de Palmares, nossa seguidora fiel, inscrita, que deixa comentários. Boa, vou fazer esse parênteses. Boatos. Ai, Xará. Boatos correndo na internet toda de que eu não gosto da Laís. É mentira, Laís. Eu gosto de você, só que você manda mensagem só pro compa. Daí eu fico com ciúme. Isso você não pode, se eu vou responder, tem que responder por nós dois. Você bota lá, ai, compa, meu amor, não sei o que. Daí eu não posso te responder, tá? Então vamos lá, Laís. A gente tem uma tradição, posso inverter? Vai, fale você. Temos uma tradiçãozinha, Laís, que é assim, pra gente não bajular vocês nem muito nem pouco,
que já cometemos esse pecado mortal aqui antigamente, a gente deixa que você faça uma breve apresentação e daí a gente toca o barco com o papo. Tá bom. Tá bom? Bom, eu sou Laís Leão, atualmente estou vereadora aqui em Curitiba, tenho 32 anos, as pessoas sempre rola essa dúvida, as pessoas acham que eu sou mais nova, mas já tenho meus 30 e alguns. Sou arquiteta e urbanista de formação, virei vereadora com esta proposta de ser a vereadora do urbanismo, um momento de revisão de plano diretor em Curitiba, discutindo transporte público, a gente precisava de alguém técnico lá na Câmara para discutir essas coisas, então foi assim que me elegi. Hoje pauto muito a questão do meio ambiente lá na Câmara Municipal. Já trabalhei por muitos anos com organização social, conheço todos os cantos possíveis de Curitiba e hoje estou lá na Câmara representando, né, o nosso lado progressista. Eu fui a mulher progressista mais votada de Curitiba, então a gente já, primeira eleição, primeiro mandato, estamos indo para cima e brigando muito por uma cidade mais legal para as pessoas. Eu acho que esse que é o ponto, né? Tanto em termos de sustentabilidade quanto em termos de cultura, vivência. Acho que a grande ideia é fazer Curitiba ser uma cidade cada vez mais legal para todo mundo. Mais inclusiva, mais afetiva, né? Mais todos humana. Os aspectos. Eu brinquei aqui no começo que o seu emprego é muito legal, mas é meio Chernobyl ali, né? Do jeito que as coisas estão colocadas. A gente tem falado bastante dessa questão, né, Laís? De quanto hoje essa coisa das redes sociais e do quanto tempo se gasta e quanto... A gente tem ali exemplos de vereadores que pautam a sua atuação basicamente nisso, ficar fazendo vídeo o dia inteiro, inclusive em outras casas, né? Às vezes era pro cara tá na sessão ali para ir fazer videozinho lá na LEP, né? A gente perguntou isso pra Carol, perguntou isso pro Arilson também. Como é que é viver num ambiente tão tóxico assim? Olha, eu acho que chega uma hora que você abstrai, aprende a navegar, sabe? Quando a gente foi ali, né, começou a organizar as coisas pra montar o gabinete e tal, eu falei, não, aqui ou dentro do gabinete a gente vai fazer um oásis, assim, de pelo menos a gente conseguir restaurar a saúde mental. Então lá dentro do gabinete a gente fez um espaço todo colorido, aberto, né? A gente se dá muito bem lá dentro, mas é isso, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de manter a sanidade mental no meio daquela loucura, mas a gente precisa estar lá, precisa ocupar aqueles espaços e precisa trazer o debate que a população espera que a gente traga, que é a coisa técnica, que é discutir ali o que tá afetando as pessoas no cotidiano, não só na lei, mas também no que a prefeitura tá fazendo, o que tá sendo entregue, o que os colegas estão fazendo também, e como que a gente navega nessa conjuntura que ficou meio distópica, assim, né? A política virou uma coisa meio de maluco mesmo, assim, e a gente tenta apaziguar os ânimos e tenta trabalhar sério no meio do caos ali, mas não é fácil. É porque ali a nossa Câmara está bem desequilibrada, né? Você tem poucos de oposição e poucas mulheres também, né? Sim. Acho que a população tem que acordar para tentar dar um equilíbrio, né? Porque a gente possa ter discussões mais maduras, né? Sim. É a maior bancada feminina da história, isso que é muito doido, né? A gente tem a maior bancada feminina da história de Curitiba e ainda assim é pouco. Sim. E a gente consegue ver a diferença astronômica que dá, assim, quando a gente tá só entre as mulheres e entre o grupo de mulheres a gente é muito diferente, assim, tem gente de todos os cantos políticos. Quando a gente tá só entre nós, a coisa é muito mais respeitosa, muito mais, assim, civilizada, né? Mas daí quando entra no geral, que aí é isso, é muito desequilibrado. Porque você não tem uma disputa em termos de volume mesmo, de ideias, né? Você não é meio a meio. As pessoas dizem, o mundo é muito polarizado. Não, aqui em Curitiba a gente não tem uma situação polarizada. A gente tem uma maioria que cresce em cima dessa minoria e que a minoria tem que devolver. E é muito difícil você devolver sendo um terço, né? Sim. Então, a gente navega ali, tenta fazer, tenta cobrar, tenta fiscalizar, mas o sistema instituído, assim, e virou... Antes se tinha um sistema que o sistema era moderado, né? Hoje a gente tem um sistema que é radical, é um sistema muito mais opressivo do que se imagina ser o sistema. E aí a gente tem que ficar naquela de tensionar e dialogar. É muito difícil, né? Mas
a mulherada tá vindo com muita força. Então a gente vê a diferença que faz a gente tá lá. O discurso muda, o papo muda, o discurso de bastidor muda quando tem mais mulheres presentes. Então acho que a gente avança mais, né? A gente traz outras pautas que não seriam trazidas se não fossem mulheres ocupando esses espaços. E isso em todos os campos da diversidade, né? A gente precisa de gente diferente ocupando os espaços de poder político, porque senão a gente vai ficar fazendo a mesma coisa. Vai ter sempre os mesmos problemas com as mesmas soluções que não estão resolvendo nada. Entendi. E como é que tá, você vê Curitiba hoje na questão urbanista? Você que é arquiteto urbanista, como é que tá Curitiba ao seu olhar? Ai, olha, eu vou te falar, nos últimos dias eu tenho sofrido muito porque a gente tem uma cidade que se vendeu na lógica de ser uma cidade ecológica, cidade verde e Muito tudo mais. marketing, né? Um grande marketing que tinha um fundamento, né? A princípio, realmente, Curitiba era uma cidade referência em termos de espaço verde e tal. E a gente, nos últimos anos, tá vendo o massacre da Serra Elétrica, né? Acho que o caso da Arthur Bernardes é o caso mais recente, assim, a gente passou o fim de semana inteiro lá acompanhando e por mais que a gente tenha conseguido salvar mais de 150 árvores, as 100 árvores que foram cortadas e que, na minha leitura como urbanista, não tinha a menor necessidade, as 100 árvores que foram cortadas, você vê ali, eu fiquei chorando o fim de semana inteiro. Falava para as pessoas, gente, assim, mesmo sendo parlamentar, a gente fez tudo o que tinha pra fazer pra evitar. Conseguimos salvar 150, mas as 100 que foram pro chão era aquela sensação de impotência, assim, de doer no fundo do coração, doer na alma. E eu falava pra todo mundo que cruzava comigo, eu falava, gente, eu tô me sentindo a testemunha do apocalipse aqui. Sim. Porque parecia, teve um lado, assim, lá mais perto, mais pro lado do portão do Arthur Bernardes, que eu passei, assim, tinha vários toquinhos de árvore. Eu falei, gente, parece um cemitério, assim. Parece um monte de lápide. Tá ruim, sabe? Então, assim, como urbanista, eu fico com aquela sensação de que parece que a gente se perdeu, assim, sabe? É aquela coisa da referência, do transporte público referência. Ele ainda tá lá, ainda é melhor se você comparar com alguns outros lugares. Mas, nossa, aquela identidade parece que tá indo, assim, lentamente pro ralo, sabe? A gente não inova mais. Eu como urbanista, às vezes eu fico meio desmotivada, mas sei que tem uma nova geração vindo aí com novas ideias e tal, mas parece que tudo aquilo que se construiu com o time ali da galera do Jaime Lerner e tal, parece que agora o negócio meio que virou, meio estagnou, assim, ficou meio... Não tem mais aquele brilho, sabe? Isso me deixa bastante triste. E a gente via ali as árvores, eu vi lá vários vídeos, tinham árvores que podiam ser replantadas, né? Tem árvores históricas ali, né? De troncos muito grossos, que seria impossível, mas eles cortaram muitas árvores já, vamos dizer assim, jovens, mas que estavam saudáveis, que poderiam ter sido conduzidas para um parque, para algum outro lugar. Sim. Então a opção do corte é uma opção bem radical, né? A gente tinha várias alternativas. A gente tinha alternativas de projeto, assim, a gente desenhou algumas alternativas. Teve algumas árvores de grande porte que teve alterações no projeto, que aí é isso, né? Como eu falei, a gente conseguiu salvar várias. Eu lembro de marcar algumas no mapa, assim, falar, essa aqui não dá pra tirar de jeito nenhum. E ir tentando uma por uma. Mas, assim, teve uma lá que eu vi essa semana que, eles cortaram por 40 centímetros. Se fosse 40 centímetros pra frente, a estaca não precisava cortar. Não dava pra jogar a rua 40 centímetros, sabe? Eu ficava... E em conceito do projeto. Esse projeto todo do Inter 2, ele tem um propósito, lógico, né? Trazer toda a questão do ônibus elétrico, movimentar mais pessoas mais rápido. Tem uma lógica, mas parece que ele foi feito fora do conceito, sabe? Se o conceito era pra ser sustentável, você tinha que ter um projeto inteiro sustentável. Sim. Você cortar mais de 600 árvores num bairro não é sustentável. Então... Isso que eu queria entrar nessa seara também do transporte público, Laís, porque que nem você comentou, né? A gente que é mais old school, cara, usa o ônibus a vida inteira, né? E funcionava. Sim. Tinha melhores horários, melhores ônibus. Começou lá desde a tirada dos dos cobradores, né? Que isso também prejudica muito do trabalho. Um projeto desse, por exemplo, que está sendo dado como justificativa o rolê do Inter 2, né? Curitibano não usa mais ônibus como usava antigamente. Boa parte da galera, né, deu um jeito, financiou seu carrinho, usa Uber, enfim. A gente vê muitos ônibus vazios. Como é que é isso do ponto de vista da urbanista mesmo, sabe? Às vezes tá tendo toda essa obra ali na Frasa Correia agora também, né? Assim,
para que caminho a gente pode ir primeiro? Para que esses ônibus voltem a ser utilizados na sua capacidade mínima, Sim. né? Porque você tem horário de pico, você não tem ônibus, e fora do horário de pico você tem um monte de ônibus rodando vazio pela cidade, né? Sim. Pelo menos a impressão que eu tenho. O Compa é mais uma pessoa mais bacana, ele não anda muito de ônibus, mas eu ando. Então, como é que você vê isso? Como é que se resolve essa equação, né? Porque Sim. você não tem motivo nenhum que leve as pessoas a andar Sim. de ônibus, vamos dizer assim. A gente tem um problemaço ali que se instaurou oficialmente na pandemia, e desde a pandemia pra cá, Curitiba perdeu, assim, muito a quantidade de usuários do transporte coletivo e nunca recuperou. Então teve aquela perda da pandemia, que foi 40%, e aí nunca foi recuperado. E aí isso vai gerando uma bola de neve, né? Porque o sistema vai ficando, vai começando a não se pagar, porque quando você tem menos usuários financiando o sistema, você começa a gerar um problema acumulado. Mas boa parte é subsídio público. Tem muito subsídio, sim, tem muito subsídio. O grosso do valor que sustenta o transporte público é o Vale Transporte, que continua sendo pago de qualquer maneira. Mas mesmo assim, né, a porcentagem que você tem do que o usuário paga, ela é uma porcentagem razoável. E se você perde 40% dos usuários, você tem um impacto muito grande. Então, a gente também tem uma nuvem ali do que é demanda perdida, demanda que poderia voltar, esses 40% de usuários poderiam voltar pro sistema, poderiam voltar a usar ônibus. E fora esses, a gente também tem outras pessoas que poderiam usar o ônibus e uma mobilidade ativa com mais frequência. E aí, essa semana, 2 semanas atrás, mês passado, recente, saiu uma pesquisa dizendo que Curitiba é a cidade que o cidadão mais perde tempo no trânsito. Sim. É pior que São Paulo. A gente tem uma das maiores taxas do país de quantidade de carro por habitante. É quase 1 carro por habitante. É bizarro para uma cidade que é referência em transporte público. Então a gente fica nessa, né? O que tá faltando? O que tá faltando é que o custo-benefício tá começando a não compensar para as pessoas. É mais barato. Se você fazer uma distância curta, é mais barato você pegar um Uber. Se você tá sozinho, é mais barato você pegar... Se você tá com mais de um, é mais barato você pegar um Uber. Quem que pega o ônibus hoje em dia? Quem precisa fazer viagens muito longas, que aí não compensa pegar o Uber, ou quem tem gratuidade, quem já não paga. Então, a gente tem que começar a criar alternativas novas, porque a conta não está fechando, não vale a pena para o usuário pegar ônibus. Então, aí, o que a gente tem sugerido, né? A minha leitura. Eu acho que primeira coisa, para tirar as pessoas do carro e trazê-las pro ônibus de volta, a gente precisa integrar. A gente precisa ter calçada boa, a gente precisa ter ciclovia, por quê? Para as pessoas fazerem a distância curta a pé, de bicicleta, e pegarem o ônibus para fazer a distância longa. Então, a gente precisa dessa infraestrutura complementar. E outra coisa, o ônibus. Aí a gente tem várias frentes. Ou baixa a passagem, ou melhora o custo-benefício no sentido de integração temporal. Você não precisa pagar 2 passagens, você paga uma passagem só e consegue integrar com mais ônibus. Não precisa ir só até o terminal. Outra coisa, você fazer novos mecanismos de melhorar a segurança, melhorar a quantidade de ônibus, melhorar a superlotação, melhorar o horário, a pontualidade. E aí a gente chega na grande solução, que é o que a gente defende, eu defendo com unhas e dentes, que é a história da tarifa zero. Sim. Que muita gente diz que é maluquice, que é delírio, e assim, não é. Tecnicamente é viável. É viável. É possível, né? Lógico, a gente vai precisar ajustar várias questões. Agora, com esse avanço que a gente teve agora do marco legal do transporte, do novo marco do transporte público, que foi aprovado lá em Brasília, a gente tem um cenário em que talvez o governo federal comece a ajudar a subsidiar. Porque a gente... É a grande proposta do SUM, né? Que é o tipo SUS da mobilidade. Sistema Único de Mobilidade. Que é que o governo federal pode ajudar a financiar mobilidade. Se a gente tiver subsídio federal, a gente começa a pensar mais geral. Quanto que Curitiba precisa de ônibus? Você não olha mais só para o usuário que já está usando ônibus. Você olha para o que a cidade precisa. E aí, se você olha para o que a cidade precisa, você consegue entregar a tarifa zero para o usuário. E aí, se você entrega a tarifa zero para o usuário, meu amigo, muda a lógica do negócio. Sim. Porque aí, se você não precisa pagar, lógico, a gente paga com imposto. Sim. Tem que fazer essa aspas aqui, que senão aparece o pessoal... Parece que é caridade, não. Tudo a gente paga, né? Surge alguém falando que não tem almoço exato. grátis. Mas, assim, lógico que é pago.
Mas se o usuário não tem que pagar toda vez que ele entra e sai do ônibus, muda a cabeça da pessoa. Porque aquilo entra na conta. A primeira coisa que entra na conta é o bolso. E a pessoa começa a acessar mais oportunidade de lazer, mais oportunidade de emprego, mais oportunidade de estudo. Isso muda a economia da cidade. Então, acho que é aí que é o pulo do gato. Na minha leitura, a gente só vai resolver, assim, de fato, no problema de trânsito, mobilidade na nossa cidade, em Curitiba, seja onde for, no momento que a gente pensar de verdade em tarifa zero. E acho que também, de repente, trabalhar também a questão de você dar um novo olhar, né? Porque acho que Curitiba ainda tem essa questão muito do carro como status, né? Tipo assim, eu comprei meu carro, eu tenho esse carro, né? Então, as pessoas gostam muito de esnobar um pouco essa questão de estar num bom carro. Sim. Acho que, de repente, se você tem um transporte público decente, digno, com conforto, né? Com segurança... Você vai acabar, exatamente. Que é pontual, que é seguro, que é de qualidade, as pessoas vão usar. Em Paris, o prefeito de Paris, né, na época, o cara andava de metrô, de ônibus, o cara se desloca com o transporte público, né? Exatamente. E aqui a gente tem essa... Eu morei no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro há muito tempo. No Rio de Janeiro a gente tinha muito receio de andar de ônibus, realmente. Entendeu? Então, aqui eu acho que é um pouco mais seguro ainda, né? Mas você pode oferecer mais segurança e mais conforto. Com certeza. E acho que a prova no aumento nos números também, então, quando tem essas iniciativas Agora acho que nessa gestão é meia passagem no domingo, né? Mas teve épocas que foi tarifa zero no domingo. Era R$1 no domingo. Cara, uma galera andava de ônibus. Sim. É óbvio, você pega a tua família, duas, três pessoas que pagam, é o saquinho de pipoca que o cara vai comer no passeio público, entendeu? É uma conta simples. O cara vai sair de casa naquele dia, enquanto continuar na maldita da 6x1, o dia que o cara tem pra sair, né? Vai pegar os filhinhos dele, vai dar um rolezinho num lugar gratuito, num parque e vai conseguir comprar uma pipoquinha. Então... na cabeça da galera de grana isso não faz diferença, mas na ponta de cá faz uma mega diferença, né? E outra coisa que eu acho que eu estudei em Porto Alegre em 2005, cara, os ônibus, claro, lá é um pouco mais quente do que aqui no verão, mas os ônibus já tinham ar-condicionado. Hoje a gente já tá numa situação que você precisa ter um ar-condicionado em Curitiba, nos ônibus, senão você morre ali dentro, né? Então, vamos começar a campanha aqui da tarifa zero. Outra bomba, Laís, para você. Eu vi que você citou aqui eu queria falar sobre o esquema das calçadas. É um rolê que você fez, né? Que até então a gente tinha não era uma lenda, mas era uma lei de que a calçada era responsabilidade do proprietário. Isso ainda é, né? Então, tipo, você vai lá, tropeça, cai, mas daí você quebra a perna e processa daí a prefeitura, mas daí não pode porque o negócio tá para mudar isso, é isso que vocês estão tentando fazer, como é que é esse vespeiro? Então, é vespeiro mesmo, porque assim, eu já tinha um projeto de lei desde o começo do ano passado, que era para garantir que a prefeitura, no mínimo, usasse o recurso que tem hoje para fazer calçada, tanto em volta das áreas públicas, quanto na frente da casa das pessoas que têm deficiência. Porque o que apareceu para nós, para vocês verem o nível do absurdo? Chegou um monte de reclamação de autuação da prefeitura, a prefeitura multava as pessoas, e aí tinham casos que era o seguinte, a pessoa da casa multada tinha deficiência, e aí ela não conseguia trabalhar, ela tinha uma renda reduzida justamente por causa da deficiência, porque ela não conseguia sair de casa porque não tinha calçada. Aí ela não conseguia trabalhar e aí ela não conseguia fazer a calçada. Então, e aí ela tomou uma multa porque ela não tinha calçada, que ela não consegue sair de casa e não consegue trabalhar e aumentar a renda dela porque ela não consegue sair de casa porque não tem calçada. Então, aí a gente falou, e aí o que a gente faz? Aí a gente foi atrás e a prefeitura não pode fazer essa calçada dessa pessoa, porque não tem nenhum lugar que diz que a prefeitura pode fazer. E aí a gente fez, primeiro lá atrás, isso ano passado, a gente fez uma lei que tá pronta pra votar. Essa tá pronta pra votar já. Que autoriza, que permite ali que a prefeitura use o FUNRECAL, que é o tal do Fundo de Recuperação de Calçadas. Tem um fundo pra isso. Tem um fundo pra isso. Mas não pode fazer. Que não pode ser usado o FUNRECAL pra fazer a casa na frente de uma pessoa com deficiência. No idoso, não pode. É uma cidade inteligente mesmo. Isso. Então esse foi o primeiro que a gente fez. Esse foi a primeira pisadinha na água que a gente deu. Aí, esse ano surgiu o caso que ficou emblemático, que passou na cidade inteira, que é o caso de uma moradora Silamara lá do Guabirotuba, que pediu para que a prefeitura fizesse a calçada numa área pública para que ela conseguisse acessar, fizesse a rampa. A prefeitura não só não fez a calçada, como multou a rua inteira, ela e todos os vizinhos, porque não tinham a calçada adequada.
Aí pensa que legal, né? Ela ficou tão benquista na rua. Queimada. Que mudar de bairro. Cara, que Agora luta. pense o nível da cidade do absurdo. A pessoa já tem uma dificuldade de se locomover pela cidade, que o Estado deveria garantir o direito dela se locomover. Ela pediu pra prefeitura fazer uma coisa que a prefeitura não fez, a prefeitura foi lá e multou todo mundo em volta dela. Aí a gente falou, tá, cara, não tem como, a gente precisa tensionar esse debate. Aí a gente fez o protocolo do projeto de lei, que o pessoal me chama muito de radical. Ai, você foi muito radical nessa. Falei, não, gente, você não fui radical. A gente fez um projeto de lei que transfere integralmente a responsabilidade pra prefeitura. Lógico, eu não sou maluca. Eu sei que a prefeitura não tem como fazer de hoje pra amanhã. Todas de as hoje pra ano que calçadas vem, do mundo. Todas as começar. calçadas da cidade. Eu sei disso. Mas assim, do momento que a gente tem uma legislação, a prefeitura também consegue fazer a programação. Então, coloca na legislação o plano de transição. Mostra que existe uma boa vontade. Porque assim, na minha leitura como urbanista, calçada é espaço público. Sim. Se a prefeitura faz asfalto, o asfalto é tão espaço público quanto a calçada. E aí, assim, se a prefeitura faz asfalto, tem que fazer a calçada também. Tem que dar norma pra fazer a calçada. Tem E que dar já algum padroniza, plano. já fica, né? Fica do mesmo padrão, Senão vira mesmo cidade material. que a gente tem em Curitiba, que cada casa de um jeito, tem a norma ali, mas daí cada um faz meio que do jeito que dá. Inclusive tem calçadas que a prefeitura fez ali na Germano Maia, que tem aquela guia para deficiente visual. Minha irmã era deficiente visual. Eu sempre acompanhei muito isso. E as guias da calçada vão dar no trilho, no poste, no barranco. Eu falei, gente, você vai conduzir a pessoa para onde? Né? E agora, as obras do Inter 2, que a gente tava falando antes, nossa, toda semana, dia sim, dia não, a gente tava recebendo reclamação das calçadas das obras do Inter 2, que terminavam no nada. Nada. Terminavam aí o bueiro ficava mais alto que o asfalto, que a calçada, daí encharcava a calçada, calçada era mais alta que a casa da pessoa, daí entrava toda a água pra dentro da casa da pessoa. A gente teve todos os tipos de reclamação possíveis. Porque é isso, né? Se você não tem, a prefeitura não tem o know-how de fazer calçada, que nunca fez. Mas aí nesses casos, Laís, é um problema de projeto ou é um problema de execução? Quando acontecem essas... É tudo. É um problema. A calçada é problema integral. É problema de a prefeitura tinha que fazer e não faz. É problema de falta de mão de obra. É problema de falta de material. É problema de que a norma é confusa. Tá pra ser revisada agora. Parece que esse ano sai o novo decreto de calçadas, que é pra deixar um pouco mais mastigável como fazer. Mas assim, é um problema geral. As pessoas me perguntam, qual é o maior problema de mobilidade em Curitiba? Hoje, eu acho que é calçada. Porque se a gente resolvesse esse problema das calçadas, a gente mitigava muito o problema de trânsito, mitigava um pouco o problema do ônibus, porque as pessoas conseguiriam acessar melhor os espaços e elas poderiam usar menos carro. Então, lógico que é uma coisa derivativa, né? Você faz o A pra conseguir o B, pra conseguir o C, e às vezes as pessoas querem a solução milagrosa. Mas como urbanista, eu sou obrigada a falar para as pessoas, se você faz a calçada, você tem esse efeito. E a gente propôs o projeto de lei sabendo que ele é um pouco radical mesmo, eu admito. Mas a gente tem que tensionar o debate. E tá tendo eco lá do outro lado? Você acha que como é que... Tá, o pessoal vem falar, rolando? ai, veja bem, vamos ver. Porque assim, todo mundo concorda. Sim. Não tem ninguém que fale, não precisa fazer calçada. Ninguém, porque isso é uma dor, isso é um calo. Não, e de um sapato décadas, de né, cara? todo mundo. Sim. Só que também eu entendo o ponto de vista da gestão, porque, beleza, eu sou vereadora, eu tenho que ter uma noção de orçamento público. Eu sei que não é barato, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil e eu sei que você não faz do dia pra noite. Mas algum plano tem que ter. Nem que seja assim, ó. O plano é o seguinte: daqui tantos anos a gente vai ter a meta alcançada. E a gente vai fazendo tanto da meta todo ano. Beleza, as pessoas têm um direcionamento. Agora falar, não é meu, não é comigo. Façam aí. É uma questão de prioridades também. Porque eu lembro que antes da eleição, ali na Souza Naves que eu moro, os caras asfaltaram a rua que não precisava. De repente, um monte de praça aqui perto da minha casa fizeram asfalto na ciclovia. Eu falei, gente, nas calçadas botaram asfalto. Eu falei, gente, não tem nada de ecológico, isso é uma coisa meio sem noção. Então a gente percebe que, tipo assim, qual é a prioridade? E a gente percebe que nas cidades consideradas inteligentes, a prioridade é sempre o pedestre. É a pessoa que anda na rua para andar com segurança, entendeu? E a gente vê que, na verdade, parece que aqui em Curitiba a prioridade é o carro. É. Então, assim, a gente já tem algumas ruas que o IPUC tentou, o IPUC, né, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, conseguiu já melhorar a qualidade da calçada, expandir, fazer calçadas mais largas. Só que se você não faz isso
assim, de uma maneira mais ampla, fica um projeto isolado, aí as pessoas ficam com raiva. Vê o caso da Erasto Gertner. Sim. Pô, o projeto da Erasto Gertner, isoladamente, ele é muito legal, porque ele é o que a gente imagina no urbanismo de rua completa. Só que se instalou o projeto lá na Erasto Gertner, o povo ficou pé da vida, porque reduziu uma pista de carro num lugar que já era hipercongestionado, reduziu a vaga dos comerciantes. Sim. E aí ficou uma coisa isolada, Banco apesar no meio de... da ciclovia, né? Tinha... Isso, O banco banco virado a pessoa na fica com a perna ciclovia. na ciclovia. Gente, Isso foi minha primeira conquista absurdo. de mandato, você acredita? Sério? Porque a gente pentelhou tanto que daí eles viraram de é um volta. absurdo, gente. Mas e aí ficou assim, isoladamente o projeto era muito bacana. Só que ali, no meio do caos que tava, as pessoas ficaram bravas, elas não entenderam pra que o projeto. Então, eu sinto que às vezes, assim, falta essa coisa do... que é o histórico de Curitiba, de dizer assim, não, o planejamento é assim. É isso, temos um planejamento, o plano é esse aqui, bora seguir. Às vezes fica uma coisa meio... Não, e também Parcerado. muito essa coisa uma tecla que a gente bate muito aqui, que é a questão da falta de empatia, né? Porque o cara pensa só na frente da casa dele também. Ele não vê que na esquina se diminuiu não sei o que, é pra melhorar não sei o que lá, né? Que a cidade é um conjunto Exato. de coisas, não é a frente da casa dele, né? A gente é condicionado a pensar só nisso. Ah, na frente da minha casa tá legal, mas a esquina de baixo tem buraco na rua, né? Sim. Próximo vespeiro, estou aproveitando a Laís aqui, eu acho que agora nós somos O que eu acho que é tipo aqui. assim, falta comunicação, né? Falta uma comunicação com a população. A gente viu nesse caso da Arthur Bernardes realmente uma intransigência, né? Como é que foi lá pra você? Essa luta tá aí, né? Olha, assim, eu gosto de me considerar uma pessoa extremamente justa. Então, eu gosto de fazer jus aos fatos, né? Essa história da Arthur Bernardes, ela começou fortemente em 2024, no começo de 2024, tá? Não era nem período eleitoral, nada que o povo fala. Ai, não, o pessoal se abusou da pauta por causa do período eleitoral. Não, foi antes do período, bem antes. E foi curioso porque a mobilização da Arthur Bernardes começou por causa da Vitor Ferreira do Amaral. Eles cortaram todas as árvores da Vitor Ferreira do Amaral, como todo mundo sabe, temos um fato. E aí eu lembro que naquele dia ali do corte da Vitor Ferreira, eu me empesteei. E as pessoas nem sabem muito dessa história, mas eu empesteei, eu falei, eu vou olhar todos os projetos do Inter 2, porque eu quero ver se eles vão cortar mais árvore. E eu achei esse projeto da Arthur Bernardes. E aí no projeto da Arthur Bernardes tinham 2 projetos lá, um projeto antigo e um projeto novo, lá em 2024. E eu fui fuçar os 2. No projeto novo, não tinha muita informação. No projeto antigo, que não tinha tanta diferença, tinha a informação de todas as árvores que iam ser removidas. E eu achei, só na Arthur Bernardes, o número de 237. Quando eu vi aquele número, eu comecei a mandar mensagem pra Deus e o mundo. Todo mundo que eu conhecia, eu não era nem candidata ainda, tá? Comecei a mandar mensagem pra todo mundo. Eu falei, gente, que absurdo esse projeto da Arthur Bernardes. Gravei vídeo, era 1h30 da manhã de uma quarta-feira, eu gravando vídeo de pijama na minha casa, falando, gente, é um absurdo, 237 árvores na Arthur Bernardes, blá, blá. E aí aquilo virou um troço que virou uma bola de neve, né? Porque depois o pessoal da região ali criou o movimento SOS Arthur Bernardes, o negócio cresceu, vários parlamentares que já eram parlamentares na época entraram no bolo e começaram a discutir isso e tentar entender o que estava acontecendo, porque o projeto do Inter 2 ele é de 2019. E ele começou a ser executado aos poucos e chegou ali no ápice em 2023, 2024. E aí a gente começou a tentar ir atrás. E aí foi. E eles estavam com esse papo de que era eleitoral, que não era tudo isso, que não era bem assim e tal. E foi. O ex-presidente de PUC, na época, que hoje é secretário de obras, super intransigente, não queria falar com ninguém. E os moradores desesperados. Aí a gente começou a acionar todo mundo. Acionamos o Ministério Público, acionamos o IBAMA, todo mundo possível, até o banco que estava financiando a obra, que é o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Acionamos junto, né, os moradores e tal, acionamos o BID. Quando o BID se deu consciência do que tinha acontecido, porque eles fizeram todo o projeto falando meia dúzia de vezes com a população. Em 2019, eles fizeram uma audiência pública e falaram que estava tudo bem. Não tinha estudo de impacto ambiental, tinha só um relatório lá que falava da obra inteira do Inter 2, não falava da obra da Arthur Bernardes especificamente. E aí, movimentamos a galera toda, e só quando o banco veio um time de Washington pra cá, pra fazer uma reunião, juntou o pessoal do movimento, só assim o secretário se dignou a sentar
pra conversar do Não projeto. mexeu no bolso. Só assim. E aí era a boca do gol da eleição. Tava na boca, assim. Eu não me lembro se foi um pouco antes do primeiro turno ou um pouco antes do segundo. Eu acho que foi um pouco antes do segundo, que tava aquela corda no pescoço, que tava o pessoal desesperado, que achando que a Cristina Grêmio ia ganhar, não sei o que. E aí, naquele momento, foi o momento que o próprio Eduardo Pimentel falou, não vai dar. Vamos conversar com esse povo aqui, porque a gente precisa entender o que tá acontecendo. E aí, nesse momento, com o bid em cima, com a eleição aqui na corda no pescoço, falou, tá bom, vamos olhar o projeto, vamos mudar esse projeto. Neste momento, resolveu-se que ia se alterar o projeto. Aí tava todo mundo, tipo, tá, vai alterar o projeto como? Aí o movimento trouxe todos os pontos. O movimento não queria que fizesse a terceira faixa, não queria que fizesse o terminal, queria que fizesse um projeto mais light pra passar o Inter 2, mas sem tanto impacto ambiental. Vai projeto, volta projeto. Foram meses de discussão pra rever o tal do projeto. Reviram o tal do projeto. Nessa, deu pra salvar no mapa ali, né, que a gente viu, deu pra salvar cerca de 150 árvores na Arthur Bernardes. Uhum. E aí ficaram mais 100, que aí ficou daí ficou queda de braço. Prefeitura dizendo, essa 100 não dá, o movimento dizendo, essa 100 dá, a gente falando, acho que dá, prefeitura falando, não dá, e ficou queda de braço, e chegou num ponto que conseguimos avançar no diálogo pra salvar 150 árvores, mas as últimas 100, a prefeitura bateu o pé e falou que não vai dar. E aí ficou nessa, ninguém concordou com nada. E aí chegamos ao fatídico momento da semana passada. Chegaram lá e cortaram. Chegaram lá, a Secretaria do Meio Ambiente emitiu autorização na sexta-noite e no sábado de manhã, a Secretaria de Obras estava cortando todas as árvores marcadas. E assim, simbolicamente, horrível, porque era uma tinta vermelha, assim, pintada na árvore. Parecia sangue escorrendo. Horrível. Vamos sangrar essa árvore. Horrível. E aí a gente foi lá e eu falava pras pessoas, como eu falei aqui pra vocês, a sensação de impotência. Porque eu durmo com a minha cabeça 100% tranquila, porque eu sei que eu acionei Deus e o mundo. A gente acionou todos os órgãos possíveis. Eu fui pessoalmente falar, eu falei até no Ministério do Meio Ambiente em Brasília sobre isso. Todo mundo, Tribunal de Contas, Ministério Público, tudo que foi possível. O banco, como falei, né, veio galera de Washington até, assim, todas as minhas palmas do mundo pro movimento, porque foram mais de 20 mil pessoas envolvidas. Tinha um abaixo assinado com quase 20 mil assinaturas. Foi por isso que o negócio apertou, porque a gente tava na boca do gol da eleição e tinha um abaixo assinado com 20 mil votos. Sim. 20 mil votos ali na boca do gol da eleição era a diferença, talvez, de eleição entre um ou outro. Sim, é bom a gente sempre lembrar disso também, né? A gente tem pouca memória política, né? O apoio do lado progressista só veio, como você citou, por conta do terror que era a Cristina Grêmio. Exato. Entendeu? Né? Foi o tal do voto útil. Sim. Né? Então o Pimentinha não pode esquecer desse tipo de coisa. Estamos no menos pior. Foi assim, cara, é isso ou um problema maior. Sim. Último vespeiro, compa? Eu acho eu vou falar agora de uma coisa. Você tá andando em círculo, você já tá meio gagá. Esse cara foi famoso, né? Mas eu lembro dele. A fama afetou. Por isso que eu suporto ele só por isso que ele é meu galã favorito. Meu ex-galã favorito. O grande problema dessa cidade, que está em todos os lugares também, além da questão das árvores e tal, pessoas em situação de rua. Eu ia perguntar exatamente isso. Não ia. A gente já recebeu várias pessoas aqui. Parece hoje um problema crônico, né? Porque se tira daqui, tem-se ideias mirabolantes e absurdas daqui para lá. Como é que a Câmara vê isso hoje como um todo? Eu pergunto, né? Porque a gente tem cara que fica ali explorando a situação das pessoas, tem, claro, obviamente tem o problema da questão de consumo de drogas, de álcool, etc, tem pessoas ali que, dos mais diversos espectros, nós tivemos com o pessoal da FAS aqui, cara, foi um relato tocante, assim, cara, dá vontade de a gente sair daqui e resolver as coisas de um outro jeito, né? Porque a gente só vê as coisas de um lado também. Então, que solução é possível para esse problema, Laís? Você com a sua juventude e energia. A realidade da Câmara é sofrível mesmo, né? Porque é uma pauta que é muito instrumentalizada para fazer fervo. E dá like, né? Dá like. E dá like porque é uma coisa que gera muita comoção. Gera muitos sentimentos. A pauta da pessoa em situação de rua gera desde o sentimento de dor no fundo do coração de você ver uma pessoa num estado tão lastimável
quanto muitas pessoas em situação de rua estão. É um estado de vulnerabilidade absoluta. E mexe com a sensação de que as pessoas têm medo do desconhecido, né? Eu vejo, às vezes a gente recebe mensagens de comerciantes progressistas falando, cara, eu não sei mais o que fazer, porque eu tenho o meu comércio, sim, eu não quero chamar a guarda aqui na frente, porque eu sei que se eu chamar a guarda, sabe Deus o que vão fazer com essa pessoa que tá dormindo aqui na frente do meu estabelecimento, mas eu preciso abrir meu estabelecimento, o que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda, porque as pessoas não sabem lidar, porque é uma pessoa que você não conhece e tá ali na frente, né? Às vezes tem muitas mulheres que falam, cara, eu tenho medo, eu tô sozinha aqui, como é que eu vou lidar com um homem que tá ali e eu não conheço? Então é uma situação que lida muito com os sentimentos das pessoas e isso nossa, é prato cheio pra extrema-direita, né? Eles nadam de braçada em cima dessa pauta, porque mexe muito com esses sentimentos. E aí eles tratam tudo como se fosse uma solução simplista. O que eu acho? E o que eu acho que por onde que a gente deveria começar? Já conversei com muita gente sobre isso, uma galera que trabalha, né, com organizações sociais, com pessoas em situação de rua e tal. Eu acho que, não tem solução simples, não adianta ficar mandando a pessoa pra longe, que não vai resolver. Não é um problema só do município, é um problema do estado, é um problema do país, então a gente precisa de políticas públicas nacionais sobre isso, porque senão fica um município mandando as pessoas de ônibus pro outro, e aí... É um problema que é reflexo da desigualdade social absurda, porque às vezes as pessoas não têm pra onde ir, elas acabam na rua. Mas eu acho que um lugar que a gente deveria começar é olhando para as mulheres em situação de rua. Porque as mulheres em situação de rua, a gente tem uma estimativa que a Vanessa... Inclusive, quem me ligou o alerta para essa ideia foi a Vanessa lá do Mãos Invisíveis. Ela trouxe um dado para nós que estima-se que tem cerca de 4.000 a 5.000 pessoas em situação de rua em Curitiba. Dessas, 400 mais ou menos são mulheres. Você trabalhar profundamente com um grupo de 400 é muito mais fácil. Mais acessível muito do que o global de 4.000, né? Exato. E essas mulheres estão, como em qualquer questão, as mulheres estão numa situação de vulnerabilidade ainda maior. A grande maioria das mulheres em situação de rua hoje é sistematicamente abusada. Sim. Abusada. Toda semana essas mulheres estão sendo abusadas de alguma maneira. Então, é um grupo menor, é um grupo que está muito mais vulnerável, é um grupo muito mais acessível e é um grupo que as pessoas tendem a querer ajudar mais. Então, você tem uma receptividade da população maior. Então, eu acho que a gente tinha que começar assim. Curitiba tinha que começar com um programa de que Curitiba não vai aceitar nenhuma mulher em situação de rua, ponto. E trabalha com isso. Se a gente conseguir endereçar a questão das mulheres em situação de rua, a gente vai ter um estudo de caso de política pública muito mais robusto para conseguir saber como é que a gente lida com a população inteira em situação de rua. A gente precisa de mais investimento, precisa de mais orçamento para isso. Porque só com solução simplesinha, tipo, não, aqui em Curitiba todo mundo vai trabalhar, vai lá trabalhar. Tá na rua porque não quer trabalhar. Não é assim. Não é assim. A gente sabe que não é assim. É muito desonesto falar uma coisa dessa. Então, a gente também tem que começar de algum lugar. E eu acho que o melhor lugar seria esse. A gente criar políticas de acolhimento profundas para as mulheres, olhar cada um desses problemas. Tem casos que são casos de saúde mental que vão precisar de apoio psicológico, psiquiátrico, médico. Tem casos que são casos de drogadição, que também vão precisar de um apoio específico, que pode ser feito de 1000 maneiras. Eu acho que eu fico muito braba, assim, de fazer esse reducionismo de dizer que é tudo comunidade terapêutica. Manda pra comunidade terapêutica. Não é assim. Tem comunidades terapêuticas que são sérias, mas só resolver com a comunidade terapêutica não vai resolver. Então, olhar, né, entender os problemas amplamente dessa população, dessa quantidade de pessoas, que eu acredito que o ideal seria começar pelas mulheres. E aí a gente começa a ter uma institucionalização de políticas públicas que você começa a ter uma realidade dos fatos. Porque hoje a FAS está enxugando gelo. Sim. Porque não consegue nem ter o dado de que a política pública foi bem sucedida. Porque não consegue acessar nem consegue acessar a população inteira. Você não consegue fazer dado assim. Eu trabalhei muitos anos com produção de dados. Se você não tem o dado completo... Você tá falando com as vozes da sua cabeça. Então, hoje, a FAS, né, eu admiro muito os trabalhadores da FAS, porque não é um trabalho fácil. Sim. Mas eles são subfinanciados, são subatendidos, falta orçamento, falta atenção e um excesso de soluções simples, né, trazidos por esses radicalistas, assim. Então, a gente precisa partir de algum princípio. Eu acho que esse seria um bom caminho, assim. Se eu pudesse...
aconselhar a prefeitura de alguma maneira, eu aconselharia sim, eu falaria, comecem pelas mulheres, façam um programa de zerar. Curitiba não vai acertar ter mulher na rua. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer políticas públicas profundas de inclusão dessa população. E aí vai indo. Mas não é simples, não vai ser resolvido do dia pra noite, não vai ser resolvido em 1 ano, não vai ser resolvido em 2. Exato. Compa, olha aí, ó. Nenhuma mulher na rua, né? Não tem aquela nenhuma menos? Nenhuma mulher na rua. O papo... Só se quiser e se tiver... Se quiser passeando. Vivendo a cidade, exato. O papo, como sempre, muito bom. Passa Mas rápido, estamos né? chegando naquele momento Da crucial gralhação. e triste. Não, triste não, é um momento feliz. A gente consegue Aliviar dizer o que peito. É o momento de gralhar, é o momento que a gente tira um peso do nosso coraçãozinho. Então a nossa vereadora vai gralhar, você vai dar o exemplo, daí eu vou dar a minha gralhadinha e ela deve ter algumas coisas para gralhar, imagina. Né? Em Se geral, quiser gralhar 2, 3, as pode. pessoas saem mais leves daqui em geral. Ótimo, desabafar. Entendeu? Porque é quase terapêutico o rolê. Compa, vamos lá. Eu vou gralhar, porque foi comentado aqui, essas pessoas de solução simples, né? Simplista, no caso, que eles chamam as pessoas em situação de rua sempre de nóia, né? Que eu ouvi muito durante a campanha alguns falarem que a solução é acabar com esses noias, né? E muitos até radicais, assim, por mim matava tudo, né? Então, eu vou gralhar essas pessoas com pouca humanidade, com pouca empatia, com um coração peludo, como dizem, né? Essas pessoas que não conseguem ter o olhar para o outro, porque eu trabalhei muito com teatro, com jovens em risco social, e você percebe que muitos às vezes estão na questão das drogas, né, e situação de marginalidade, não por opção, mas foram levados a isso. Então acho que a gente tem que ter um olhar para isso. Então a minha gralhação aqui, o meu gralhar é para as pessoas que têm essa visão curta e pouca empatia, que em Curitiba a gente percebe muitos, principalmente no poder público. Olha, diferente esse Tem um com eco. Agora com eco. Cara, a gente faz os programas em série, então a gente consegue tirar bastante coisa, bastante peso do coração. Mas eu vou gralhar as gralhas, cara. Que são essas pessoas que ficam, principalmente as gralhas de internet, de Instagram, de Facebook, de rede social. Nem tudo é para ser comentado, né? E nesses casos recentes que a gente citou aqui, tanto do Arthur Bernardes quanto a situação dos moradores de rua, o rolê das calçadas, eu acho que o Tusquinha falou isso, né, cara? Tem especialista para tudo, né? O cara escreve faço com 2 S's, né? Com todo respeito. Ele teve uma professora, mas ele que não prestou atenção lá. O cara escreve faço com 2 S e se dá o direito de opinar sobre, né, assuntos que ele não domina. Principalmente sempre do ponto de vista do egóico do rolê. Né? O cara não sabe o que está acontecendo em determinada rua, o cara não conhece os bairros de Curitiba. A gente tem esse problema aqui que é histórico, né? Eu vivo brincando, é raro se achar um curitibano em Curitiba, né? Eu sou um dos poucos aí que está entre os 32%, acho que segundo o último IBGE, pessoas que são nascidas, mal criadas aqui, conhecem cada canto, cada bairro, pelo menos uma região da cidade. Então também tá cheio de oportunista nesse rolê, né? A galera que chegou há 2, 3 meses não sabe o que é a cidade, cara. A mesma coisa que sair daqui para São Paulo e apontar as soluções de São Paulo. Você tem que ter um mínimo de conhecimento, né? De andar de ônibus, cara, sabe? De ir em terminal, de ir no estádio, de andar na 15 de noite, de andar no Largo da Ordem. Cara, fazer coisas que são simples do cidadão, né? Ficar com a bunda em casa ou dentro do carro, apontando soluções mágicas, não vai resolver absolutamente nada. E muito pelo contrário, vai pela maldição dos algoritmos, cara, vai acabar engajando pautas que são absurdas. E aí essas coisas vão se espalhando, vai virando uma bola de neve do tamanho que um troço que era relativamente simples de resolver, como você citou, né, o lance das calçadas, por exemplo. É relativamente simples. Você atribuía de quem é a função e quem é a função vai lá e faz. Mas vira uma celeuma, de novo lá com o rolê daí do ideológico do meio, não, porque esses são os caras da esquerda, esses são os caras da direita, isso é não sei o que lá, né? Os caras estão tomando até detergente aí, porque, né, esperamos que tenha uma morte bem lenta e dolorosa, mas enfim. Então a minha gralhada vai para esses gralhas aí, vem gralhar aqui, que é mais legal, né? Nos comentários aqui do YouTube. Pra vocês. Como é que seria gralhar com detergente? Sai bolinhas, né? Lembra que eu tomei detergente aqui um dia? Não, mentira, não tomei. Foi fake. Você é pré-candidata?
Eu sou pré-candidata a deputada federal pelo Paraná. Que salto, hein? Uau, hein? Você viu? A gente tem que... Você tem pressa, hein? Não, eu fui amplamente cobrada pelos curitibanos. A pauta do meio ambiente, ela é uma pauta urgente, né? O Paraná não tem representação. Então a gente tá aí construindo uma pré-candidatura nessa frente aí. Vamos ver o que acontece. Sucesso pra você. Obrigada. E agora queremos ouvir a sua gralhada. Então, eu vou gralhar diretamente com base numa coisa que eu ouvi esta semana. Ouvi de um colega da Câmara reclamando a amplos pulmões que é um absurdo a cota de gênero, porque é uma palhaçada que as mulheres têm que ter privilégios e não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, né? O que é uma palhaçada? É uma palhaçada eu ter que ouvir o Digníssimo falando uma asneira dessa. Porque a gente só tem a maior bancada feminina de Curitiba hoje porque temos a cota de gênero. E é a obrigação dos partidos de pagarem as campanhas femininas. Porque senão só ficam botando dinheiro na campanha desses caras pra ficar falando esse monte de bobagem. Então, minha reclamação, minha gralhada aqui hoje é no sentido de que, pelo amor de Deus, esses caras precisam evoluir. Porque se eles não são capazes de se garantir, mesmo tendo direito aos 70%, porque se a gente tem direito a 30%, quer dizer que eles têm direito a 70%. Então, se ele não tem coragem, não tem capacidade de se garantir com 70%, pelo amor de Deus, vá pra longe. E aí, a minha gralhada literal vai ser gentil, vai ser um beijinho pro meu colega que você vai ter que nos aguentar lá. Eu sei que você não gosta de mulher convivendo com você ali no ambiente político, mas você vai ter que nos aguentar, meu amigo, sinto muito. E cadê a gralhada? Um beijinho. Cara, mandou uma gralhada diferente. É a primeira vez. Uma gralhada de beijo. Mas contém sarcasmo e ironia nesse beijinho. Vai tomando aí, vai tomando. Inclusive, daí os caras fraudam ali o rolê das cotas e perdem o mandato, né? Você vê como é curioso, né? Não estudou a legislação, faz de conta que, Tá né? achando que é fácil com 2 S? Vai né? Gente, Laís, obrigado pela tua presença, foi um prazerzão. Conte aqui conosco. Sucesso aí. Agradecer a Ana, que foi fofa com a gente também, agilizou todo o rolê aqui, sua queridíssima assessora. Compa, obrigado, mais um episódio. Conseguimos sobreviver? Conseguimos. Vamos nos aguentando? Vamos? Seguimos? Vamos em frente. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.